que ainda hoje é um desafio, que é compartilhar com você a diferença entre a estratégia e a execução. Fundamental. Duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes, mas muitas pessoas confundem. Uma ligada com a outra, né? Interdependentes. A estratégia é o modo, né? São os caminhos, são as ferramentas, são as estruturas, as tarefas, atividades que você desenvolve para chegar a um objetivo. Essa é a estratégia. Plano para você. Plano. Né? Como eu vou chegar lá? Né? A estratégia, ela não é, por exemplo, não é, Salomão, que alguns fazem a confusão, minha estratégia é crescer 10%. Isso não é, né? Isso é objetivo. Objetivo. Como você vai fazer para chegar nos 10%? 10% é o resultado, né? Exatamente. E aí você desenvolve o pensamento estratégico e ele, na maioria das vezes, em boa parte das organizações, ele se traduz num planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é a estratégia, ele é o plano tático da estratégia. E a execução é justamente a execução do plano estratégico, né? Exatamente, são juntos e separados, né? Juntos e separados, são interdependentes, não é, Salomão? Então, muitas vezes, muitas organizações confundem a estratégia com o plano estratégico, ou seja, a estratégia com o sistema de execução. Esse pensamento estratégico, não é, Salibão? Ele é muito importante nos dias atuais, porque o aumento da complexidade do ambiente empresarial fez com que seja necessário instilar um pensamento mais complexo para lidar com o tanto de variáveis que nós temos hoje. Ou seja, o pensamento que até então vigorou sempre foi um pensamento tático orientado à melhoria incremental. Tanto que os orçamentos, que é um outro mecanismo dessas engrenagens, o orçamento, que também é um entregável do plano estratégico, né? Plano financeiro, ele sempre foi desenvolvido à luz do incrementalismo. Cresço 10%, 15%, vou ver o que eu fiz, sempre foi dessa forma. Hoje é necessário você valorizar a instância estratégica para entender, mediante toda essa complexidade, como você consegue obter um posicionamento que seja vitorioso em relação aos seus competidores e que entregue muito valor para o cliente. Porque no final do dia a concorrência explode. Não é? Via de regra é isso, né, Sandrão? Exatamente, Sandrão. Às vezes você pode ter uma estratégia maravilhosa, né? Sem dúvidas. Eu já vi tantas empresas morrerem na execução, né? Por não saberem o que é exatamente a execução, colocar pessoas com os skills equivocados, né? Sim. Os skills de quem faz a estratégia acontecer são duas coisas, são dois skills diferentes, né, Sandrão? Sua colocação é muito importante, né, Sandrão? Via de regra. Nós dois aqui, né, Sandrão? O Sandrão tem um caminhão para executar, né, Sandrão? A gente executa. A gente executa. Eu gosto de trabalhar com conceitos, né? Por isso que a parceria dá certo, né? Ideias, tal. E é interessante, essa sua reflexão é muito boa, Salibão. Trazendo para o contexto empresarial, o que nós observamos na prática? O pensamento estratégico, ele é desenvolvido por um grupo de pessoas que está mais relacionada a essa visão estratégica, normalmente os líderes da companhia. Ou seja, a estratégia ela é definida por um grupo menor de participantes do contexto empresarial. Sim. Porém, a execução não. A execução envolve todo e qualquer colaborador da organização. E aí vem o primeiro desafio que você já começou a enunciar. Muitas vezes, quem está executando a estratégia não conhece a estratégia. Pois é. Não sabe por que está fazendo aquilo. Por isso que nos ingredientes aí da execução, né, o primeiro deles é comunicação e entendimento, né, Sandrão? Isso. Comunicação e entendimento, né? Tem que estar muito claro. A partir do momento que você desenhou a estratégia, né, você tem que saber comunicar isso, né, fazer a cascata, né? Cascata, perfeito. Para botar para baixo, né, Sandrão? Não há dúvida. E tá claro para todo mundo, né? Porque gente que está executando nem sabe que está executando é complicado, né? Você colocou um tema muito relevante. Vamos falar sobre práticas, lições aprendidas da nossa jornada. Boas práticas de modelos de execução estratégica. Por exemplo, eu me recordei, o iFood tem aquela prática de você ter toda a estratégia no one page, numa página.
toda a estratégia numa página, com os 4, eles chamam de alavancas estratégicas, ou imperativos estratégicos, enfim, as 4 prioridades estratégicas daquele ciclo, explicando o que é cada uma delas, como vai ser mensurado aquela estrutura, quais são os indicadores que vão ser utilizados, qual que é a frequência, numa página. Aliás, quanto menor o número de variáveis para o entendimento de uma estratégia de execução, melhor. Melhor. Porque a hora que você começa com... E eu estou dizendo 4, 5 no máximo, Eu Sandro. acho, Salibão. Eu estou trabalhando com no máximo 5. A hora que você passa de 5, Sandro, aí vira confusão. Aí vira confusão, né? 5 para... Você sabe que o próprio Airbnb, eles, quando começaram a empresa, eles tinham 12, Sandrão. 12 prioridades. Mas não 12... tem nenhuma? Não, 12 prioridades. Não tem nenhuma. Exatamente. E voltaram para 4, 5. Olha que coisa. Aí a coisa começou a acontecer. Eu poderia concordar mais com você, Salibão. E tem uma outra história que você traz, é muito sábio, que é o seguinte. É o storytelling, é a contação de histórias, quer dizer. Uma coisa você fala, qual que é a minha estratégia? Abre uma planilha de Excel, mostra todo o plano estratégico, 55 linhas, 45 colunas. Não. A estratégia tem que estar traduzida numa visão estratégica que seja facilmente transmitida essa mensagem, ou seja, que tenha uma narrativa que seja comum, porque aí o sistema de execução funciona. Então, a nossa estratégia é ser a prioridade número 1 dos nossos clientes no segmento tal, porque a partir daí eu vou conseguir adquirir o espaço X, né? Essa visão estratégica. Qual que é a nossa estratégia para chegar aqui? Ó, eu vou conseguir ser o número 1 porque eu vou investir em tecnologia, novas frentes de negócio. Ah, entendi. Todo mundo entendeu? Vamos executar e cair no plano tático. Então, a interdependência entre estratégia, que deve ser traduzida numa visão estratégica clara, comum, onde todos tenham esse entendimento, e aí você adensa ela num plano tático. O planejamento estratégico, e aí o sistema de execução funciona mais adequadamente. A comunicação justamente se dedica a cumprir esse papel, né, Salibão? Exatamente. A comunicação do topo até a última linha da empresa, né? Acho que a gente pode dar alguns exemplos, né? Por exemplo, vamos falar de alavancas estratégicas e o sistema de execução como ele acompanha. Um dos casos que a gente gosta de usar é Netflix, né? Uma das claras alavancas estratégicas da Netflix, de novo, uma das estratégias da Netflix foi trabalhar uma cadeia de produção descentralizada. A leitura da Netflix é que esse mercado de produção ele estava muito concentrado, seria necessário um capital intensivo para ter um estúdio, e não teria capacidade de produzir em larga escala. Lembrando que a Netflix, em alguns meses, ela lança 80 produtos. Nós já falamos sobre isso em alguns dos nossos programas. A partir dessa visão estratégica, percebe? Então, a minha visão estratégica, eu descentralizo a minha cadeia produtiva. Ou seja, eu vou ter que ter produtores independentes. Aí vem o como. Eu vou criar uma rede de produtores independentes espalhadas pelo mundo todo. Vou desenvolver um modelo onde eu possa habilitar esses... Habilitar não é habilitar exatamente, né? Qualificar esses produtores num checklist. E a partir daí eu não tenho o domínio de um estúdio. Eu não tenho a posse. Eu tenho a influência numa cadeia enorme que vai produzindo. Por isso que a gente já falou sobre isso. Produções da Turquia, Alemanha, Brasil e por aí afora. Percebe, então, a visão estratégica era aquela, adensa num plano tático, e qual é o sistema de execução? Vou fazer parcerias no mundo todo. Qual que é a relação desse exemplo, Salibão? Se a empresa não for capaz de criar esse modelo de execução, a estratégia pode ser a mais bem articulada do mundo, ela não existe. Não acontece, né, Sandro? Não acontece.